Olá, queridos amigos do Lar Espírita Luz e Amor, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vocês me desculpem se a minha voz não está bem, se eu tossir às vezes, é que eu estou adoentada, mas está tudo bem. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para mais um estudo evangélico. Então vamos à nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, nos conectando com a espiritualidade maior, pedindo as bênçãos dos nossos mentores e amigos espirituais, pedindo a proteção de Jesus, nosso Divino Mestre, dos nossos mentores, da equipe de João de Deus, para que nós possamos ter um estudo profícuo, para que as sementes aqui lançadas possam refletir na nossa vida, nos transformando, nos ajudando e nos dando condições de termos uma vida melhor, mais digna, nos tornando pessoas mais fortes e responsáveis, sempre à luz do Evangelho do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Queridos amigos, na noite de hoje, nós vamos falar do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e nós vamos estudar o capítulo 26, Padecer. E para nós começarmos, eu vou ler uma citação que nós temos aqui. Nada temas das coisas que há de padecer. Essa citação está no livro Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E só para contextualizar rapidinho, o livro Apocalipse, ele está no final do Evangelho, tá? Ele está no final do Novo Testamento. É um dos últimos livros do Novo Testamento. E ele também é chamado de livro da Revolução, livro da Revelação. Na verdade, é o último livro. Exatamente. É o último livro do Novo Testamento. E ele é chamado de livro da Revelação. Em inglês, não chama Apocalipse, chama The Revelation, que é a revelação. E ele foi passado ao apóstolo João Evangelista, que já estava bem velhinho, nos últimos anos de sua vida material. E nesse livro é mostrado para ele o futuro do cristianismo. Então, através de metáforas, de símbolos, de números, João nos narra uma visão do futuro. E quando ele diz nada temas das coisas que hás de padecer, é porque este livro não é um livro de terror, de medo, de condenação, como muitas crenças fazem crer. É um livro de esperança, porque ele pretende revelar ao cristão do futuro que existe esperança. Ele pretende revelar às futuras gerações que no final o cristianismo vence. Então ele fala de uma nova terra, ele fala de uma série de fatos que estavam por vir, que João, dentro da sua simplicidade, interpretou dentro do seu entendimento, porque existiam muitas coisas, né, que João nunca tinha ouvido falar. Então, dentro do seu entendimento, ele narra de forma simbólica. Então, se vocês tiverem
vontade, curiosidade, leiam este livro, tá? O Apocalipse. Ele não é muito extenso, são 22 capítulos, tá? E ele é muito interessante. Agora, voltando à nossa lição, o texto de Emmanuel nos diz que uma das maiores preocupações com o Cristo, uma das maiores preocupações que o Cristo tinha foi de retirar dos seus apóstolos os fantasmas do medo e fazer com que os discípulos, que foram aqueles que divulgaram a lição do Cristo, depois que o Cristo desencarnou, aqueles que ficaram com a tarefa de divulgar e de passar pelas provas e dar os testemunhos, que eles não sentissem medo, que eles sentissem confiança, que é exatamente isso que ele pretende nos trazer através das revelações do Apocalipse. Então, os discípulos, claro, eles eram seres humanos, então era normal que eles sentissem medo. Mas era uma das maiores preocupações, que eles desenvolvessem a fé e que eles não sentissem medo. E eles sabiam que iam ter que passar por duros padecimentos. E aqui ele pergunta, né, ele fala que a aquisição da fé, ela traduz confiança plena. Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, né? E ele nos fala do padecer. E o que seria o padecer? O que é padecer? O que significa? Então, nós fomos lá no Aurélio e o significado mais comum da palavra padecer é sofrer um mal físico, moral, é sofrer. Mas padecer significa também ter resistência, aguentar, suportar. Então é nesse sentido que Emmanuel nos coloca, porque ele fala que padecimentos fazem parte da nossa vida e do nosso aprendizado. E ele coloca até um exemplo, ele fala que o padecimento do homem é semelhante ao padecimento de um menino que perdeu seus brinquedos. Então todos nós já fomos crianças e a gente sabe o quanto é doloroso quando a gente perde um brinquedo, quando a gente perde principalmente nossos brinquedos prediletos, ou no caso dos mais velhos como eu, que tínhamos muito poucos brinquedos, então quando a gente perdia um era horrível, né? Porque a gente não tinha como repor. Então é uma dor, mas é uma dor que nos faz aprender, que nos faz crescer. E que a gente não tem que se sentir sofredor, a gente não tem que se sentir revoltado, entendeu? Pelo fato de muitas vezes Deus aparentemente não atender os nossos caprichos, os nossos desejos. É porque para o nosso Pai maior nós somos crianças em processo de aprendizado. Então, a gente deixa os nossos filhos fazerem tudo que eles querem? É claro que não, porque nós sabemos que falta o que para a criança? Falta maturidade, falta discernimento. A criança não sabe o que é o certo, o que é errado. Então, muitas vezes, fazendo determinadas coisas, ela se expõe ao perigo, assim como nós. Então, para o nosso Pai, muitas vezes, nós desejarmos determinadas coisas é pernicioso para nós. Então, ele não nos dá, porque ele sabe o que é melhor. E é preciso que nós tenhamos fé, que nós saibamos de tudo isso, que a dor, que o sofrimento não são castigos, não são punições, são lições pelas quais nós, espíritos encarnados, temos que passar para crescermos. É como o aluno que vai para a escola.
ele passa por todas aquelas tribulações, provas, chamada oral, tudo aquilo, né? Passava pelo menos, porque hoje em dia, infelizmente, não é mais assim. Hoje em dia não precisa mais estudar, né? É só ir para a escola, responder chamada e tá todo mundo aprovado, infelizmente. Mas na nossa época, nós íamos para a escola para aprender, para estudar. Então exigia um esforço da nossa parte. E com esse esforço, nós adquiríamos o quê? Nós adquiríamos maturidade, experiência. Então determinadas coisas que num momento nos assustavam, no outro momento nós já dominávamos. E nós ajudávamos os mais novos, porque nós já tínhamos vivenciado aquilo. Então é isso que o nosso Pai quer de nós. Ele quer que nós tenhamos essa fé, tenhamos essa confiança de que tudo por aquilo que passamos é para nossa melhoria. E também é muito importante que nós estejamos sempre dispostos à execução de boas tarefas, que é a parte prática, a parte da exemplificação. Porque quando nós reencarnamos aqui na Terra, a maioria de nós sabia que teria que passar por dores, por padecimentos, por sofrimentos, mas escolheu isso, porque sabe que isso é importante para o seu aprendizado, para o seu crescimento, mas que teria que, mais do que aprender com as lições da vida, teria que realizar boas tarefas, porque é isso que nos dá crédito, é isso que faz com que a gente melhore e é isso que faz com que a gente cresça espiritualmente, né? Que ele coloca aqui: participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está no céu. Então nós temos que participar. Participar como? Participar com obras. E que ele nos coloca que nós não devemos temer o que nós possamos vir a sofrer. Porque Deus é nosso Pai, Ele é magnânimo, Ele é justo. Ele não distribui padecimentos, Ele dá corrigendas. Ele dá oportunidade para que possamos nos aperfeiçoar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto também muito interessante que vale a pena vocês lerem. Está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o item 18 do Espírito Lacordaire. Bem sofrer e mal sofrer. Então, o que ele fala? Aqui ele fala que são bem-aventurados os aflitos, né? Porque deles é o reino dos céus. E por que deles é o reino dos céus? Porque aqueles que sofrem com resignação, o que acontece? A gente vai se depurando, a gente vai adquirindo créditos, a gente vai adquirindo uma melhoria. Não basta nós simplesmente sofrermos, reclamando, xingando, blasfemando. Isso não vai acrescentar nada. Nós temos que saber que as provas são coisas positivas. Elas não são castigo, elas não são punição. As provas são formas de nos fazerem melhorar, de nos fazerem crescer. É a mesma coisa, ele dá o exemplo aqui do militar. O militar que vai para a guerra, ele não quer ficar paradinho lá nas trincheiras. Não, ele quer ir para o campo de batalha. Ele quer ir para frente, ele quer ir lutar. Pois ele sabe que é este o papel dele. E a mesma coisa que ele coloca, que nós, enquanto espíritos, nós temos que encarar as amarguras da vida, né, como necessidades para resgatarmos débitos do passado, para conseguirmos força, energia, para nos tornarmos mais resistentes à dor, ao sofrimento. Nós precisamos desse exercício. É como um exercício físico. Não dói, não machuca,
não rompe muitas vezes os ligamentos, mas ele é necessário, ele se faz necessário quando a gente quer fortalecer a nossa musculatura. A mesma coisa, quem quer fortalecer o seu espírito é primordial passar pela dor. Agora, essa dor, ela vai ser maior ou menor de acordo com o nosso comportamento. Se nós não fizermos força contra ela, ela virá mais suave. Agora, se nós impusermos uma força, uma rejeição, uma revolta, aí ela virá mais pesada e muitas vezes ela se manterá por mais tempo. Então, ele coloca aqui, ó, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Agora, esse repouso que ele coloca não é aquele repouso do anjinho que fica lá tocando harpa, não é isso. É no sentido de alívio, do dever cumprido. O espírito que chega na espiritualidade, que chega na erraticidade, consciente de que cumpriu o seu dever, ele tem essa sensação de alívio, de repouso. E já aquele que perdeu tempo, que não aproveitou bem sua lição, ele tem a sensação da dor e do arrependimento. Então, meus irmãos, o padecer, ele tem que ser encarado não como uma dor, não como um castigo, algo que nos dilacera, e sim como algo que nós temos que suportar para adquirir resistência, para nos tornarmos melhores para outras tarefas da vida. Nós queremos evoluir, nós queremos passar para muitos melhores e para isso nós precisamos passar por todos os estágios aqui da Terra para crescermos, para nos aperfeiçoarmos e para nos fortalecermos. E eu espero sinceramente que essa lição seja entendida por todos nós, não como uma lição de moral, mas sim como um despertamento, como um chamamento, para que a gente possa mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de nos portarmos diante das coisas. Porque quando a gente não impõe resistência, quando a gente não impõe força, as coisas vêm e vão mais rápido. Então, nesse instante, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estão aqui me ouvindo neste momento e que todos possam ter uma ótima semana, que todos possam ter muita paz, muito equilíbrio, um bom domingo, que Jesus esteja no lar de cada um e pedir a Deus e a Jesus que mais do que nós entendermos as palavras, é que a gente possa vivenciar tudo isso, é que a gente possa colocar em prática essas lições na nossa vida, que nós possamos ser pessoas melhores, que não encarem mais o sofrimento como um castigo, e sim que encaremos como exercícios, como lições, como aprendizado, para que nós possamos passar por esse estágio e que venham outros estágios que possam nos elevar cada vez mais. Que Jesus nos abençoe, uma boa noite e que assim seja. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.